O espaço é uma sucessão de temporalidades. A gente vive uma vida que é extremamente efêmera. A gente não se dá conta da passagem do tempo. O tempo é essa coisa completamente abstrata. A gente nasce, cresce numa cidade, a cidade ela acaba crescendo junto com a gente, o espaço se desenvolve junto com a gente. Nós vemos prédios subindo, a gente vê a cidade crescendo. E isso tudo acontece simultâneo ao nosso próprio crescimento. A gente abstrai todas essas questões, a gente não percebe essas questões. Mesmo que eu viaje para um espaço quando eu era criança, depois volte, depois de adulto lá, eu já mudei muito, então eu não vou ver muita diferença naquele espaço, eu não vou lembrar exatamente como ele era, eu não vou perceber aquele espaço como um espaço que mudou tanto assim na minha vida. E a sociedade, ela é repleta dessas construções, dessas estruturas, e quando eu falo isso, eu não estou falando simplesmente de prédios, edifícios, arquiteturas, estruturas sociais, paradigmas. A sociedade ela é repleta dessas estruturas de poder que nos guiam e a gente é incapaz de refletir sobre elas, porque a gente vive dentro delas e a gente vive dentro do próprio desenvolvimento delas. Qualquer ruptura, ela acaba sendo extremamente agressiva. Assim, quando a gente vê uma ruptura nesse espaço que se quebra, quando eu vejo, por exemplo, a Catedral de Notre Dame em chamas. Aquela construção que faz parte da nossa história, que faz parte da cultura, que faz parte de livros, filmes, ela é a casa do Corcunda de Notre Dame do filme da Disney, sabe? Ela é um espaço que tem uma afetividade dentro da nossa vida. A gente nunca visitou, mas a gente chora ao ver aquele espaço em chamas. A gente sente como se aquilo fosse uma criatura, fosse uma coisa, fosse um parente próximo da gente. A gente já imagina histórias românticas com aquele espaço, a gente se imagina visitando aquele espaço, aquele lugar, e de repente a gente é tomado por uma saudade de algo que a gente nunca conheceu ou uma situação parecida. Aquilo carrega uma história e, na verdade, se a gente parar para pensar, o que a Catedral de Notre Dame poderia dizer? O que ela já viu na existência de quase 1000 anos dela? A Peste Negra, a Segunda Guerra Mundial, Revolução Francesa, são muitos acontecimentos. Ela tem uma história, ela tem uma vida. Na verdade, ela como um elemento de arte, quanto uma arquitetura, um grandioso prédio, ela tem esse potencial artístico de falar de algo que vai muito além dela. Lúcio Fontana já falava disso nos seus trabalhos. Lúcio Fontana era um artista abstrato que fazia geometria, era uma arte concreta. E de repente, ele vai além da tela, rasgando a tela, cortando a tela. Lúcio Fontana foi lá e abriu o espaço que ia além do quadro. Nas suas pinturas concretas, ele rasgava literalmente a tela para que a gente pudesse ver o interior dela, a parede. A profundidade que existe por trás daquilo. A gente via a víscera da obra de arte, a parede, porque a obra de arte ela carrega essa falsidade. Na verdade, Lúcio Fontana, cortando a obra de arte, ele estava falando do que é verdadeiro e o que é falso, e as nossas noções sobre o que é verdadeiro e o que é falso. Um pintor, quando ele pinta uma paisagem numa tela, às vezes a gente pode olhar aquilo como uma profundidade, mas aquilo é uma ilusão. E quando o Lúcio Fontana rasga a tela e mostra o interior da tela pra gente, mostrando a verdade que existe por trás daquela tela, pra gente parece falso, porque a gente não vê nada lá atrás. Quando eu penso na Catedral de Notre Dame, eu penso também o que existe por trás daquela parede. Quando eu penso no trabalho da Adriana Varejão, por exemplo, no qual ela pega azulejos e pedaços de paredes barrocas brasileiras e ela faz incisões nessas paredes, revelando a carne que existe por baixo daquilo. Tá, é uma carne falsa, que ela faz com espuma, debaixo de uma parede falsa, que ela também faz, para falar sobre a história do Brasil, propor uma reflexão sobre o que é o nosso passado, essas cicatrizes históricas que a gente carrega. Como essas coisas se relacionam? Como eu posso parar a pensar sobre uma memória afetiva que eu tenho de um espaço que eu nunca conheci, que de repente cai como se fosse um parente próximo, um ente querido? Eu fico pensando também que histórias que existem por trás das casas que eu já morei, dos espaços que eu já vivi, o que existe por trás dessa arquitetura, o que existe por trás dessa arte. Quando a gente vai conseguir romper essa parede superficial, essa camada superficial para realmente entender o que é a nossa sociedade, o que é a nossa própria vida, aquilo que realmente nos move. Quando eu vejo a Catedral em chamas, eu penso sobre a efemeridade da vida e da nossa própria existência. Quando eu vejo o quadro cortado do Lúcio Fontana, eu penso realmente sobre o que é essa realidade que a gente vive, o que nos move. E quando eu vejo o trabalho da Adriana Varejão, eu penso sobre como a gente é ignorante à nossa própria história, ao nosso próprio passado e o que a gente está construindo para o nosso próprio futuro. Enfim,
São várias divagações sobre toda essa questão do espaço à nossa volta. O que você pensa sobre isso? O que você faz da sua vida? Você já conseguiu romper alguma vez essa camada superficial entre estar aqui e viver aqui? É impossível lembrar da Catedral em Chamas e não se emocionar um pouquinho. Pensar nessa relação que a gente tem com as coisas. Compartilha aqui embaixo sobre o que você pensa, sobre o que você acha, que divagações você tem sobre a vida e sobre a efemeridade dela. Deixa aqui nos comentários. Se quiser também pode me procurar lá no Instagram, @RodrigoRetica, ou no Twitter, @ArteSegunda. E a gente continua as conversas por lá. Um grande beijo e tchau, tchau. A UERJ uma vez cobrou isso com uma foto da perimetral, que era o mar, o chafariz do Mestre Valentim, o viaduto da perimetral e a Praça 15, na mesma foto. Muito boa.